que a minha mulher diz que eu não faço, mas eu faço sempre. Besties. Buenos dias. Eu sinto que depois do ghost que dei no YouTube, quase que me devia apresentar de novo. I'm so sorry. São 8h45 da manhã e tipo eu tenho quase que ligar a luz porque está tipo este tempo mísero lá fora. Minha casa está só às escuras, ninguém merece. Mas boa terça-feira, besties. Eu fui agora deixar a Vitória à escola. Nós não nos vemos há muito tempo. A minha filha está na escola. A minha filha está na escola. Agora tenho metade das minhas crianças em casa. O que tipo eu achei que ia ser muito mais fácil porque a Alma tipo, é uma independent girl e assim, mas acontece que ela só é independente quando a Vivi está cá e quando a Vivi não está. Tipo, desde que a Vivi para a escola ela anda muito mais tipo, colada a mim e assim, que é normal, mas pronto. Entretanto, updates. Despedi-me. Aliás, não foi bem despedir-me, eu já vos vou explicar tudo, mas mais logo, porque sinto que agora o meu pequeno gremlin vai me interromper a linha de pensamento. Mas já fomos levar a ir à escola, basicamente ela começa às aulas. Aqui é um bocado diferente, tipo, as portas da escola abrem às 8h20 e fecham às 8h30. Ou seja, a escola começa às 8h30, mas às 8h30 vocês não podem entrar. Eu não sei o que acontece quando se chega tipo, depois das 8h30. Nunca me aconteceu, eu costumo chegar antes das portas abrirem. Very proud, porque tipo, eu tenho que em traumatismo. Os meus... Traumatismo? Trauma? Os meus pais, tipo, não eram só os mais fantásticos do mundo. E nós também morávamos um bocado longe da escola, apanhámos imenso trânsito. Acontece que eu chegava sempre tarde à escola, ou tipo, sei lá, não era muito, mas era sempre. E então eu não quero que a minha filha tenha essa vergonha de chegar mais tarde toda a gente, então eu tenho que chegar sempre mega cedo, senão eu vou buscar sempre mega cedo. Tenho sempre medos inconvenientes, sabem? Portanto, decidi. Entretanto, estava mega contente porque eu tinha feito Eatless Curl, estava a dormir com coisa e elas estavam bem bonitas, mas eu acho que é tipo por duas razões. Primeiro porque eu fiz um alisamento e segundo porque lavei o cabelo ontem e ele ainda está super escorregadio. E também está a chover, mas elas desapareceram todas, portanto... Love that for me. Dormi só desconfortável só por dormir. Mas pronto, algumas coisas que eu ando a tentar fazer agora com a Vitória na escola é treinar pelo menos tipo 3 vezes por semana. Tipo, imaginem, terça, quinta e uma vez ao fim de semana. Ainda não fui ao ginásio nenhuma vez, eu andei a empatar. A minha cunhada tipo, ofereceu-se para ficar com a Alma ou com a Vivi para eu ir treinar tipo 2 vezes por semana. Mas eu odeio pedir favores, portanto ainda não lhe pedi. E portanto tenho só andado a treinar em casa. Hoje não sei o que é que vamos fazer. Eu tenho andado mais tipo, a fazer yoga. Não sei, porque eu não gosto muito de fazer high intensity training em casa. Tipo, não é muito a minha jam. Mas yoga eu amo. Portanto, é mais isso que eu tenho feito. Portanto, o que acontece é que quando eu ando a dizer tipo, eu faço a seguir, depois eu não acabo por não fazer. Portanto, eu acho que vou já fazer e assim. Off my to-do list. E depois, sinceramente, nós não temos muita coisa para fazer sem ser catching up, falar da nossa vida. Thanks, baby. O que é isso? Não sei o que é, amor. Continua a não saber o que é. Mas pronto, também tenho... Hoje temos reunião de pais. A minha primeira reunião de pais, enquanto mãe. Eu já tive uma reunião de pais quando trabalhava nas AEGs. Eu estou a sentir meio amortecida. Eu preciso de tipo, maquilhagem. Mas eu acho que é da câmera. Eu acho que não estou assim tão má. Uma coisa. Se bem que é horrível. Eu odeio que não estou a ver vlogs. Isto acontece. É tipo, nós quando estamos a falar, a fazer vlogs, não é? Nós estamos a ver na câmera, então estamos sempre a ajeitar e eu acho que é chato. Mas pronto. Ai, é o teu bebê, filha! Uau! Ela vai fazer o uau? É para eu pegar? Tá bem. Pronto, eu já tive uma reunião de pais quando trabalhava como professora da ECS. Eu fui uma vez a uma reunião de pais. Nunca fui a uma reunião de pais em França e nunca fui a uma reunião de pais como mãe, portanto... Importante dia na minha vida. Portanto, obviamente não vou de fato de treino. Vou dar. Eu já conheci a professora da Vivira, já fomos lá à escola uma vez. Tipo, tecnicamente vejo todos os dias de manhã. Aqui em França é very funny. Vocês tipo entregam a criança diretamente ao professor. Tipo, ela não entra na escola. Basicamente os professores estão à porta. Tipo, ela tem 4 ou 5 professores na escola. Elas estão à porta e tipo, cada professora vai buscar o seu aluno e se sentou. Tipo, no ginásio, eles ficam todos sentados no ginásio e depois é com cada um para a sua sala. Eu acho que isso aconteceu porque há imensos atentados em Paris. Em França. E portanto nós estamos
há um plano que é o plano de Vigia Pirrato, que é tipo um plano antiterrorista e uma das regras é essa, tipo os pais não entrarem na escola. Mas agora já não estamos em alerta máxima e na escola eu vi continuando a não deixar entrar, o que é chato, porque podia ver a minha filha a brincar. Mas compreendo, não é? A segurança deles à frente de tudo. Mas pronto. É isto interessante, vou treinar, senão começo a falar e ficamos aqui o dia todo. Estou tipo a morrer. Fiz a minha yoga, deitei a alma, entretanto eu pensei que ia deitar e que me ia logo arranjar, só que interessante, tipo, eu estou a escrever um livro e mandei tipo a primeira parte mal e a minha ela teve a fazer umas correções, então eu estive a ver isto agora. Eu acho sempre que tipo, são 15 minutos, tipo, nunca são 15 minutos, não é quase uma hora. E eu estou tipo tão cansada, sinto que está tudo, tipo, estou tão lenta, porque eu ando cansada, geralmente, tipo, não sei. Eu não ando a acordar mais cedo do que o habitual, mas acho que tipo todo o ritmo de, sei lá, sair de casa, ter que vestir as duas, whatever, e o Patrick também anda a trabalhar imenso, portanto eu tenho feito quase sempre tudo sozinha. I'm tired. E isto para dizer que o que uma pessoa faz quando está cansada dorme. Não, fica acordada até às quase 3 da manhã. Porque tipo, nos últimos tipo 5 dias eu adormeci super cedo. Às 10 da noite eu estava a dormir e nunca conseguia ler, não é? Então, basicamente, ontem pus-me a ler um livro que eu ler há imenso tempo e não conseguia parar, porque eu quando começo a ler, tipo, um livro, eu quase sempre tenho que acabar, tipo, eu não acabei, mas li, tipo, 60% do livro, a lot, e, portanto, eram, tipo, 2h30 da manhã, e eu disse, por favor, Helena, para de ler, vai dormir, e não conseguia, tipo, genuinamente, eu só queria saber o que ia acontecer a seguir. Agora estou-me a arrepender de todas as minhas life choices, tipo, metade. Porque, por outro lado, se eu não fizer, tipo, de vez em quando estes esforços de, tipo, quase direta, depois acordei para as 6, eu não leio nunca. E ler é vida. Portanto, eu hoje vou assumir. Yeah. Mas, portanto, vou agora arranjar. Queria filmar um Get Ready With Me. Eu tenho tentado postar mais no TikTok. Tenho tentado postar bastante. Portanto, vou-me arranjar, fazer o Get Ready With Me para o TikTok. Depois vou filmar uns outfits para um vídeo de hoje. E isto tudo supostamente na meia hora que tenho até a minha filha acordar. Eu sou sempre assim muito ambiciosa. O que é que tenho mais para dizer? Interessante, cenas interessantes. Tenho aqui o meu ferro a olhar para mim. Se calhar vou tomar já. Estou anémica. Eu já insisto no Instagram, já insisto no TikTok. Eu sinto que é tipo, publicamente, diga a toda a gente assim, alguém mete juízo na cabeça e tipo, toma ferro. Dá-me a sentir bem mal, sabem? Tipo, unhas a descascar, cabelo a cair. Eu a desmaiar, não a desmaiar, mas tipo, sabem? É interessante fazer análises. E estava com a minha outra vez. Só que o meu problema é que eu esqueço-me sempre de tomar o ferro, porque tipo, eu só tenho comprimidos de manhã e basicamente eles não podem tomar ferro com café. E eu estou sempre a beber café. Eu acabei agora o meu café, mas olha, mais vale tipo, eu acho que mais vale ser pouco absorvido que não absorvido todo, não é verdade? Eu também vos queria contar a minha situação do meu despedimento, mas isto parece que eu estou a dar, parece que está a ser um slow burn, parece que estou a querer manter as pessoas no vídeo, mas não é. Só eu não estou com capacidade mental. Bem, vamos despachar esses. A Alma já estamos a comer. A Alma está a comer bolonhesa de ontem. Eu estou a comer tipo uns wraps de legumes que tinha cá congelados. Eu acho que vou deixar de comer, porque com a Vivi, tipo, a Vivi eu tinha mesmo que cozinhar para ela, ela não comia tipo, restos e é mega seletiva no que come. A Alma come tudo, portanto eu sinto que lhe dou tipo o que tiveres e eu não como só. Eu tenho tipo tanta preguiça de cozinhar para mim. Eu não sei o que se vai passar. O que foi, filha? Mas tipo, eu como imenso, se vocês me puserem tipo uma refeição à frente, eu vou comê-la toda. Mas não tenho tipo apetite. Imagina, se eu tiver a refeição à minha frente eu vou comer, mas se eu tiver que a fazer, tipo, não tenho fome. Pronto. E tenho que comer porque eu perdi esse peso para os partos. Messies, eu estou a dar em louca porque eu já filmei isto tipo
10 vezes e depois acho sempre que não digo a coisa certa e acabo por apagar e portanto vamos tentar pela 6ª vez contar o que é que se passou. Eu pensei fazer um vídeo só sobre isto, depois achei que tipo não tinha ainda, acho que ainda não me sinto confortável o suficiente para isso, portanto vamos fazer um resumo do que é que aconteceu, começando do início. Eu vim para Paris, tipo, eu comecei a namorar com o Patrick em 2018 e vim tipo viver para Paris no final de 2019. Eu tinha acabado a minha licenciatura em Portugal, portanto para ser professora, e pensei que podia fazer aqui o mestrado, mas tipo, já ainda não falava bem francês e também já vi tudo muito tarde, portanto pensei, ok, vou trabalhar o primeiro ano, ou seja, desde que cheguei até fim de 2019 até setembro de 2020 trabalho e depois tento fazer o mestrado. Entretanto, em janeiro eu consegui o meu primeiro trabalho. Eu fiquei genuinamente tão contente. Eu concorri para imensas coisas diferentes e onde me aceitaram foi numa creche. E tipo, a creche é mesmo ao lado da minha casa e eu fiquei-me a sentir tão bem, porque literalmente eu podia trabalhar em tudo. Eu concorri tipo para... Eu tipo, enviei currículos para pastelarias, para tipo, call centers e literalmente chamar uma creche, que é o que eu gosto de fazer, o que eu queria fazer da minha vida. Foi perfeito. E os primeiros meses que eu trabalhei lá, eu trabalhava com uma senhora um bocadinho mais velha do que eu. Basicamente nós éramos 3 em cada sala, portanto 3 na sala dos bebês e 3 na sala tipo dos maiorzinhos. E elas eram genuinamente tão queridas, elas ensinaram-me tudo o que eu sei hoje. Eu nunca tinha trabalhado numa creche, portanto elas ensinaram-me os protocolos, ensinaram-me tudo o que eu sei hoje sobre bebês. E, a sério, eu ia tão contente para o trabalho. Nós tínhamos 1 hora de pausa e só para vocês perceberem, eu acho que tirava tipo... Ai, Alma! Estás bem fina? Me fica assim tão aleijados, a sério. Pronto, eu acho que só tirava tipo 30 minutos de pausa porque genuinamente eu não queria parar a trabalhar. Eu estava contente, feliz, a falar com as minhas amigas, eu sentia que, tipo, que ia para o trabalho, que não ia trabalhar, sabem? Eu ia estar com bebês e falar com pessoas amazing. Entretanto, em setembro eu entrei para o meu mestrado. Basicamente o meu mestrado era, eu consegui que fosse à distância para poder continuar a trabalhar, porque again, eu gostava muito daquele trabalho e precisava de dinheiro, etc. Portanto, eu consegui fazer o mestrado semi-presencial, em que eu só tinha que ir 2 vezes por semana, portanto à terça-feira às 6 e ao sábado o dia todo. Nós, entretanto, no início do ano, em setembro, naquela creche também se muda as equipas, ou seja, vocês fazem uma rotação, vocês estão 3-3 e passam tipo 2 para um lado, uma para o outro, whatever. Portanto, eu mudei de equipa. Eu já tinha ouvido uns zunzuns sobre tipo, uma daquelas pessoas ser bastante complicada, sobre já terem havido outros problemas tipo, graves na creche que envolveram polícia, assim, por favor, filha, não desarrumes tudo o que eu estou a arrumar. Que tinham envolvido polícia e assim. Calma, diga com as fraldas. Portanto, eu já tinha ouvido os zunzuns, mas honestamente eu estava naquela fase em que eu não queria meter demasiado, porque... Olha, eu estava-me bem com toda a gente, ninguém me tinha feito nada de mal, portanto, why pick size? É claro que havia pessoas que eu tinha... As que eu tinha trabalhado ao início eu tinha mais afinidade, mas... Também não tinha nada contra as outras pessoas que me tinham feito diretamente a mim. Mas uma coisa que eu me esqueci de dizer foi que quando eu cheguei ao trabalho eu bloqueei toda a gente. E eu não bloqueei toda a gente porque eu odiava ninguém ou porque... Estão a perceber? Eu bloqueei toda a gente porque... Eu partilhava, e partilho, não é? Imenso da minha vida nas redes sociais, normalmente sobre a minha ansiedade, sobre problemas, tipo sobre a minha depressão na altura e eu não queria que tipo, as pessoas que trabalham comigo soubessem dessa parte de mim, porque não eram minhas amigas, não eram minhas colegas. E portanto eu pensei, ok, eu só bloqueei toda a gente, tipo, também eu sou portuguesa, a minha conta é portuguesa, até que ponto é que elas me vão conhecer ao chegar até o meu perfil, se não forem procurar, portanto, eu só bloqueei toda a gente e pronto, tipo, mesmo as pessoas que eu me dei bem, eu bloqueei toda a gente, tipo, se me perguntavam no Instagram, eu tipo, fugia da conversa, whatever. Entretanto, pronto, mudámos de equipas, ao início, tipo, eu não estava... Imagina, fiquei um bocado triste por deixar a outra equipa porque gostava muito, mas that's it. E, entretanto, começaram algumas coisas um bocado chatas. Basicamente, os nossos horários eram rotativos e, portanto, havia uma vez por mês que eu saía de manhã, outra à tarde, outra à noite, depois manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Quando eu saía de manhã estava tudo ok para ir às aulas, quando eu saía de noite eu não ia, portanto basicamente eu faltava uma vez por mês. E quando eu saía à tarde, para não faltar 2 vezes por mês, visto que eu já tinha tão poucas aulas, eu podia, em vez de sair às 5h30, podia sair às 5h15, ou seja, eu chegava às 9h15 em vez das 9h30, depois saía às 5h15 em vez das 5h30.
acontece que isto foi tipo alto problema, porque elas começaram a dizer que não era mais do que ninguém, se eu podia sair 15 minutos mais cedo, elas também podiam sair 15 minutos mais cedo e que não queriam mudar os horários porque mudava imensas coisas e blá blá. Ou seja, eu comecei a ter que faltar 2 vezes por semana às aulas, porque depois de chegar tipo 3 vezes tarde, porque apanhava trânsito, porque a escola era 1 hora e tal, as pessoas tipo, começaram a dizer que mais valia não ir do que interromper as aulas, etc. Portanto, eu comecei a faltar tipo, cada vez mais às aulas e depois chegámos a dezembro, eu estava em época de exames e basicamente eu precisava tipo de trocar um dia, porque eu tinha exames da parte da tarde e estava de noite nesse dia, eu precisava que alguém trocasse um dia comigo para eu ir aos exames, porque senão ia ter que tipo, ou faltar, e não se pode faltar ao trabalho injustificadamente, não é? Eu não podia faltar porque ia para os exames, tecnicamente tipo, não era uma justificação, porque eu não estava inscrita como trabalhadora estudante, ou seja, eu só precisava que alguém trocasse esse horário comigo. Eu disse, tipo, literalmente eu troco o que quiserem, quando quiserem, whatever. Ninguém trocou comigo. Toda a gente disse que tinha coisas para fazer nesse dia. Atenção, era um random dia em dezembro. Toda a gente disse que tinha coisas para fazer, tipo, eu tive que faltar, foi uma falta injustificada, tipo, eu tive problemas por causa disso, eu justifiquei, mas não é justificável. Enfim, começou a ser muito difícil. E depois havia imensas coisas, imaginem, elas iam muitas vezes tipo comer e não me convidaram. Ok, tipo, podem ser só amigas, mas tipo às vezes, não é, você ficava triste. Depois eu também vi que comecei, tipo, eu começava a falar e muitas vezes tipo falava sozinha, imaginem. Elas estavam a falar e eu metia-me na conversa, porque estávamos tipo as 3 a trabalhar ao mesmo tempo, metia-me na conversa se fosse tipo, imaginem, de onde é que é essa camisola? É da Zara, e eu respondia, por acaso, tipo, não vou à Zara há imenso tempo, tipo, ninguém me respondia. Depois começou a ficar pior, no sentido em que eu chegava a dizer bom dia e ninguém me respondia. Quando era para decorar a sala e assim... Obrigada, amor. Toma. Quando era para decorar tipo a sala ou assim, ninguém me chamava, portanto ninguém me perguntava para nada, elas tinham imensas reuniões, só as duas. Eu também notava que tipo, a diretora às vezes me vinha falar algumas coisas tipo queixas, que elas me podiam ter dito a mim, tipo coisas que supostamente eu não fazia bem, mas que era muito mais fácil falarem comigo. E eu lembro-me de uma vez, acho que foi quando isto tipo explodiu, que basicamente foi uma coisa mesmo parva. Mas nós supostamente não temos direito de dar comida às crianças na creche. Tipo, se eles disserem que não querem comer, vocês têm que simplesmente deixar e aceitar, o que é totalmente válido. Mas havia esta rapariga que tipo, já tinha perdido peso e que eu sabia... Eu não sei até hoje se fiz bem ou se fiz mal, para algumas pessoas a fazer bem, para outras a fazer mal, eu acho que tipo, não estamos aqui para discutir o meu comportamento, mas pronto, para explicar tudo. Havia esta rapariga muito querida, ela já tinha perdido peso porque ela tinha tido uma gastroenterite. E ela genuinamente, tipo, ela não queria comer sozinha, ela só comia se vocês lhe dessem à colher. E ela estava a dizer que tipo, não queria comer e eu dei-lhe, tipo, e eu disse, tipo, eu vou-te dar uma colher e se tu gostares, tipo, come, se não gostares, tipo, vai-te embora, vai brincar. Porque era isso que eles faziam, tipo, se eles não quisessem comer, eles iam só brincar. Portanto, eu dei-lhe uma colher à boca e basicamente ela passou-se e começou a discutir, mas tipo, discutir para o ar. E eu, zero confrontacional, não sei o que é que me deu, mas virei para ela e disse, tipo, se tens alguma coisa para me dizer, diz-me na cara. E ela virou-se e disse, mas eu não consigo falar contigo porque eu não percebo nada do que tu dizes. E era mentira, pessoal, porque nesta altura, estamos em dezembro, eu estava a trabalhar desde tipo janeiro ou fevereiro. Eu falava, tipo, ok, tenho na mesma um sotaque e deve haver verbos que eu não sei conjugar, mas vocês conseguem perfeitamente ter uma conversa comigo. Eu falava todos os dias com pais, fazia transmissões, tinha tido reuniões, estava a tirar um fucking mestrado, tinha feito exames escritos em francês, tipo, eu sabia falar, tipo, podias, mesmo que não percebesse uma palavra ou outra, tu conseguias-me perceber. Entretanto, ela disse não percebia, eu, tipo, obviamente que estava a chorar porque it's my land. Mas eu acho que não sei chorar à frente dela, eu acho que guardei, depois fui chorar para o balneário e nisto uma rapariga, tipo, vai falar comigo. Outra rapariga que é um bocado, imagina, eu nunca tive uma posição certa acerca dela porque eu acho que quem leva e traz, sabe? Tipo, ela também nunca me defendeu e eu acho que se ela sabia tanta coisa, por alguma razão era. E basicamente ela disse que elas descobriram o meu Instagram e que havia basicamente um grupo no WhatsApp, ela mostrou um grupo no WhatsApp, que era só a falar, tipo, de mim, a gozar comigo, tipo, com fotos minhas, sobre o facto de, sei lá, não ter minhas e não ter rabo. Estamos a falar de pessoas de 30 e tal anos. E são coisas que, imagina, supostamente não me afetam, no sentido que tipo, não me afetam que elas acham que eu tenho minhas e que não tenho rabo e vivo muito bem com o meu corpo. Afeta mais no sentido que tipo, são pessoas que trabalham comigo. Tipo, porquê é que estão a fazer isso, sabem? Tipo, cada vez que eu vou ao trabalho, tipo, tenho que lidar com isto. E depois vai daí, tipo, a coisas muito piores, tipo, sei lá, que eu estava casada com o Patrick com dinheiro, porque achava que o Patrick tinha imenso dinheiro, ou não. Irem buscar fotos, tipo, do Instagram do Patrick,
coisas muito feias, sabem? Tipo, da minha ansiedade, a gozarem com isso, a gozarem comigo, enfim. Na altura, tipo, agora já consigo falar muito mais levianamente e sinceramente eu acho que bloqueei, tipo, uma grande parte da minha cabeça, mas na altura foi hardcore. Eu tive um ataque gigante, eu tipo, acabei o trabalho com lágrimas nos olhos. Lembro de uma rapariga que estava lá a estagiar, de vir ter comigo e dizer, tipo, lamento muito, porque ela, tipo, ela só me viu chorar e ela percebeu o que é que estava a passar, que eu tinha percebido tudo. E nisto, eu cheguei a casa, tentei chorar, contei tudo para o Patrick passou-se, disse tens que falar, tipo, com os recursos humanos. E, portanto, no outro dia a seguir eu cheguei e disse que queria falar com os recursos humanos. Basicamente disseram que não, que íamos fazer uma reunião e que ninguém ia falar com os recursos humanos. Nós fizemos uma reunião, supostamente ficou tipo, eu disse que, não disse que sabia que havia um grupo, porque supostamente a outra rapariga pediu-me para não dizer, e é aquelas coisas que eu disse que disse. Portanto, eu não disse essa parte, disse que tinham ouvido atrás da porta isto, isto e isto. Elas negaram tudo, obviamente, disseram que achavam que eu estava de má fé porque tinha trabalhado com as outras pessoas e agora não queria trabalhar com estas, blá blá blá. Acontece que, tipo, nas semanas a seguir elas fizeram uma vida negra. Tipo, ninguém me dizia bom dia quando eu entrava, ninguém me dizia nada sobre as crianças, ou seja, imaginem, tipo, eu chegar, basicamente elas escreviam num papel, mas elas, normalmente quando eram coisas graves, tipo, imagina, um miúdo tem febre, vomitou, está com coisa, tu, para além de escreveres num papel, tu dizes à tua colega, olha, tem atenção a esta criança, tipo, não falar de crianças, não é? Ele vomitou de manhã, não lhe dês comida, tem atenção, tens que dar Benadryl, não sei o quê. Fazemos esse tipo de transmissões, para além de um papelinho que escrevíamos. Basicamente elas escreviam no papel, nunca mais diziam nada, ao ponto de, tipo, às vezes chegar e, tipo, ter começado logo a trabalhar às 9. Desculpem se eu estou a dizer muito tipo, quando eu estou a falar. Dança de ângulo, de qualidade, de som, porque a minha câmera ficou sem bateria e eu tenho que acabar o vídeo agora, porque senão vou perder a coragem, portanto, I'm so sorry. Pronto, para dizer que elas não me faziam esse tipo de transmissões, portanto, imagina, os pais perguntavam-me, tipo, o meu filho voltou a vomitar e eu, tipo, ligavam-me, porque se fosse ao vídeo dia, realmente já tinha lido, mas quando ligavam, eu, tipo, what? Enfim, foi muito complicado. E depois foi na altura em que eu descobri que estava grávida da Vivi. E eu achava, genuinamente, que ninguém sabia que eu estava grávida, porque eu não tinha dito a ninguém, só que fui parva, porque elas, tipo, conseguiam ir ao meu Instagram. Portanto, na altura começaram, tipo, a fazer imensas coisas, tipo, super físicas. Espera, eu comigo fazer todas as camas de lavado sempre durante as semanas, tipo, supostamente era ao calhas, mas era sempre o que calhava. Coisas, tipo, super físicas. E nós, supostamente, temos direito a mais meia hora de pausa por dia quando estamos grávidas. E, tipo, essa hora nunca me foi dada, tipo, essa meia hora. Havia sempre desculpas, havia sempre, tipo, trabalho a fazer. Imagina, eu precisava de ir a consultas, tipo, ecografias e assim, nunca ninguém era capaz, tipo, de me dar horários nenhums para mim. E eu só falava, tipo, com as outras raparigas que eram de outra sala, mas, again, só podíamos falar na hora do almoço. E elas, tipo, tinham imensa pena, porque elas já tinham passado pela mesma coisa que eu tinha passado. Pronto, e começou a ser, tipo, super difícil. E depois eu acho que atingi o meu limite. Tipo, eu já estava a ficar super depressiva, estava grávida. Tive de desistir do mestrado, porque, genuinamente, andava a faltar a mais aulas do que estava a ir. E, tipo, grávida, com isto no trabalho. E eu não estava simplesmente a conseguir, tipo, fazer o mestrado, portanto só fiz o primeiro semestre. Depois fiquei, tipo, ainda mais depressiva, porque pensei que eu não conseguia acabar nada na minha vida, portanto... Estava num trabalho em que ninguém falava comigo, em que, tipo, sentia ansiedade para ir todos os dias. E eu disse, tipo, isto não vai dar. E acho que foi nessa altura que eu comecei também a receber chamadas, tipo, basicamente eu bloqueei os números delas, tipo, das pessoas que eram más para mim. Pensei, tipo, para que é que eu vou precisar de alguma coisa, tipo, é a creche que me liga. E eu comecei a receber chamadas anónimas, ao início não falavam, depois chamavam-me nomes. Uma altura lembro-me de atender, estava tipo Patrick em casa e até foi o Patrick que respondeu. Estamos a falar de pessoas de 30 e tal anos, pessoal. Ela, entretanto, disse a outras, tipo, a outra rapariga que me tinha mostrado os prints todos, que se me visse na rua, tipo, acabava comigo. Ela faz tipo metade do meu tamanho. Eu não tenho medo, mas still, tipo, eu comecei a ter tanta ansiedade de ir trabalhar que eu me pus de baixa. Entretanto, a Vivi nasceu e eu pensei, ok, vamos pedir. Só que na altura, tipo, eu queria comprar casa, não posso, era super complicado, tipo, eu comprar casa sem ter, tipo, um emprego, sem ter um contrato de trabalho, sem ter recibos de nascimento e assim, portanto nós percebemos que eu tinha mesmo que voltar ao trabalho, tipo, se queríamos comprar casa, se queríamos coisa, eu tinha que trabalhar. Portanto, eu voltei ao trabalho e eu fui genuinamente, tipo, eu cheguei lá e as pessoas que tinham feito isto tudo, eu disse na mesma, pronto, só para dizer que no meio disto tudo, tipo, eu fui ao psiquiatra, não é, porque eu estava com uma depressão e estava assim medicada e contei tudo o que se passava ao psiquiatra, ao meu médico de família, eles tinham, tipo, escrito tudo, eu tinha também algumas provas, algumas mensagens que me tinham mandado, ameaças e assim.
E pronto, entretanto eu fui trabalhar e genuinamente eu fui tipo, ok, isto vai tudo, obrigada meu amor, isto vai tudo correr bem, tipo não... Who cares, tipo já se passou 1 ano e tal, portanto ninguém guarda rancor durante tanto tempo, não é? Acontece que não é verdade. As primeiras semanas honestamente até se passaram bem. E de um momento para o outro não sei, tipo... Eu acho que... Eu não sei. Eu não vos sei dizer tipo porquê ou quando é que mudou ou o que é que despoltou. Eu sei que elas ficavam um bocado chateadas porque, entretanto, as minhas duas colegas com quem eu me dava muito bem, elas despediram-se enquanto eu estava de licença de maternidade da Vivi. E elas acho que ficavam um bocado chateadas porque percebiam que ainda falava com elas através de conversas ou quando alguém pergunta, tipo, aqui isto alguém nos pode dar e eu dizia tipo, que eu falava direto com elas. Obrigada, meu amor. E portanto eu não sei se foi por causa disso, eu não sei se foi raiva, eu não sei... Não sei, sei que essa rapariga que mostrava os prints, etc, disse-me que elas continuavam a ter acesso ao meu Instagram e continuavam a gozar com essas coisas e que já sabiam, tipo, na altura que estava grávida da Alma e que já sabiam que eu estava grávida da Alma, tipo, eu já estava bastante grávida, mas ia sempre, não sei se vocês se lembram, se me seguiam na altura do Instagram, mas ia sempre com roupa bastante larga e era impossível. Eu tinha uma barriga pequenina, era impossível perceber que eu estava grávida, portanto, foi do meu Instagram. Mas na altura, quando, tipo, voltaram-me a fazer a vida, tipo, isto não foi há tanto tempo quanto isso, não é? Foi tipo há 1 ano. Voltaram, tipo, sei lá, a ser extremamente rudes, mal educadas, a não me falar, tipo, ao ponto de, imagina, estarmos só, tipo, eu e outra pessoa e eu dizer, tipo, boa tarde, e ela não me responder. E foi aí que eu disse, tipo, nope, enough is enough. Eu andava a receber mensagens, tipo, a ameaçar-me, números, tipo, privados, ou números, tipo, contas que vocês podem criar com outros telefones, whatever. No meu próprio Instagram cheguei a receber mensagens que iam ofenderem-me em francês, portanto eu percebi de onde é que vinha, não é? Porque eu posso ser haters, mas são haters todas. Enfim, começou a ser tudo too much, tipo, eu tinha tanta ansiedade de ir para o trabalho. E tipo, houve uma vez que eu comecei, tipo, eu estava no trabalho, tinha caído e fui, tipo, para o hospital. Basicamente eu parti o cóccix. Eu caí tipo, em cima de uma cadeira de bebés, dos bebés, parti o cóccix, fui para o hospital e eu lembro-me da senhora estar a dizer tipo, é melhor ficar agora tipo umas 2 semanas sem se mexer completamente. E eu na altura eu disse-lhe tipo, não, por favor, tipo, eu tenho que ir trabalhar, porque elas já me odiavam tanto que eu tinha medo de não ir trabalhar e elas acharem que era tipo, estão a perceber, elas ficarem contra mim para não ir trabalhar, portanto, eu estava literalmente com o cóccix partido a chorar no dia a seguir, até a minha diretora me ter vindo, porque eu estava a andar assim, não é? E ela dizer tipo, vai para casa. E depois tipo, o Patrick passou-se comigo, eu fui à minha ginecologista, o Patrick foi comigo, tipo, a minha ginecologista já me tinha acompanhado a Vitória, ela sabia mais ou menos o que é que se passava no trabalho, já tinha comentado com ela e foi ela que disse que tipo, pelo bebê, tipo, não faças isso, não há dinheiro nenhum que valha. E não foi uma decisão fácil, porque quando vocês estão de baixa, em França e em Portugal, não sei, mas vocês só recebem 50% do vosso rendimento. E eu estava para aí 7 meses grávida da Vivi, quer dizer que só ia receber o rendimento total, tipo, quando entrasse mesmo de baixa, ou seja, depois de a ter. Se eu tive 2 meses só a receber 50%. E não foi fácil, pessoal, não foi fácil, tipo, não foi fácil eu enviar, tipo, sequer um e-mail a dizer que ia ficar de baixa, não foi fácil, tipo, eu tinha tanta ansiedade de enviar, tipo, as minhas baixas médicas, ou isso tudo. E depois desse episódio, tipo, depois de eu ter tentado a segunda vez, o segundo ano, eu percebi que nunca mais na minha vida ia conseguir trabalhar lá, que as pessoas eram mesmo más e que me iam aterrorizar a vida, e eu juro-vos, eu sei que há aquela coisa, tipo, toda a história tem 2 lados, mas genuinamente eu quase gostava de perceber o delas, porque eu nunca percebi o que é que eu fiz para me odiarem tanto. E eu sei que isto parece um bocado, sabem, tipo, ouvindo esta história parece um bocado tipo, sim, meu amor. Sim, bebê. O que foi, meu amor? Eu genuinamente, até o dia de hoje, eu não sei o que é que eu fiz para me odiarem tanto. E a única coisa que me faz sentir tipo, mais normal é o facto das minhas colegas terem lá estado anos também terem tido problemas com as mesmas pessoas e eu pensava, ok, não sou a última, tipo, problema se calhar não sou só eu. Ai, este cocô! Temos que mudar a fraldinha. E depois disso, eu basicamente estive de baixa de maternidade, portanto, durante aqui a 2 meses e meio, ao fim destes 2 meses e meio, eu decidi não pôr de baixa porque eu não tinha coragem de mandar mais
Tipo, eu não tinha coragem de mandar os e-mails, eu tinha ansiedade só de escrever o e-mail, tipo, de obter a resposta. Portanto, eu pus-me em licença sem vencimento. Aqui vocês podem pedir licença sem vencimento para ficarem com os vossos filhos em casa, foi o que eu fiz. E basicamente, tipo, eu não me queria despedir, só porque quando se despedem, eu acho que em Portugal é igual, vocês perdem os direitos a tudo, tipo, perdem o direito de emprego, perdem o direito de ajuda, tipo, dos filhos se precisarem, de tudo. E eu pensei que tipo, se foram elas que me aterrorizaram a vida e sou eu que vou pedir, porque já tinha pedido tipo, uma ruptura de mútuo acordo, que aqui também existe, eles disseram que não. Então basicamente o que eu fiz foi ir falar com o meu psiquiatra, e o meu psiquiatra disse que concordava que era mau para a minha saúde mental, tipo, eu continuar naquele trabalho. E portanto eu fui falar com a médica do trabalho, que again, tipo, eu já tinha tido, nós temos que ir à médica do trabalho, tipo, uma vez por ano, cada vez que voltamos de baixa e assim, eu já tinha contado durante os anos, portanto, desde 2020 até 2024, que foi onde aconteceu tudo o que estava a passar, e portanto, ela tinha o histórico, não foi tipo, eu não cheguei lá um dia e disse, tipo, oh, olha, Sam, depois o cabelo vai para os olhos. Eu não cheguei lá um dia e disse, tipo, já não quero mais trabalhar, porque elas odeiam-me, tipo, ela sabia o que é que estava a acontecer, ela sabia do bullying, ela sabia disso tudo. E, portanto, tipo, basicamente ela declarou-me inapta para aquele trabalho, ou seja, ela disse que não era, tipo, a minha saúde mental, eu não podia continuar a trabalhar lá, portanto eles tinham que me despedir e foi o que aconteceu no verão, basicamente, eles se despediram. E, imagina, não ganhei nada com isso, eu nunca, tipo, o Patrick queria que eu fosse tribunal, tipo, tribunal de pequenas coisas, porque bullying é grave. E porque eu tinha provas e não sei o quê, eu disse-lhe genuinamente, tipo, eu não aguento ver estas pessoas em nada nenhum, eu só quero, tipo, part ways. E portanto foi o que aconteceu. E genuinamente, imagina, eu ainda não consigo, ainda ontem fomos tipo comprar pão e há uma padaria mesmo tipo ao lado, que é a minha padaria favorita, ainda não consigo ir sozinha, não consegui ir sozinha com as miúdas e não consigo tipo, passar lá de carro. Há algumas coisas, tipo, eu ontem fui ao Intermarché, que também é muito perto, e eu tive tipo pânico de encontrar alguém, portanto ainda estamos a melhorar, mas eu sei que já está, tipo, já estou muito melhor, só do facto de saber que já não tenho nada relacionado, porque antes eu pensava, tipo, eu estou de baixo ou estou de licença e vencimento, mas ainda estou relacionada, agora não há nada, é só faz parte do passado, mesmo se vir alguém, tipo, eu não tenho que lhe falar, eu não tenho, estão a perceber? Há tantas histórias, imagina, eu tive um full ataque de pânico quando a minha irmã estava cá, porque fui ao parque e vi uma rapariga que era parecida com uma das raparigas que trabalhava comigo. Eu achava que era ela também tinha uma filha, eu achava que era ela com a filha, eu comecei a ter um ataque de pânico gigante, tipo, com as minhas filhas, a minha irmã sem perceber nada, eu volto atrás, e depois nem sequer era ela. Tipo, eu literalmente fui para outro parque e depois vi tipo, pelo retrovisor que nem sequer era ela. Mas já, tipo, se tiverem, não sei. Foi muito mal, tipo, haviam coisas que agora parecem tão pequeninas como imaginei. Nós tínhamos duas mesas de duas pessoas e quando eu me sentava numa iam tipo 3 pessoas comer para a outra, tipo, nunca ninguém se sentava ao meu lado. Se alguém trouxesse, tipo, bolos ou assim, tipo, nunca ninguém me oferecia, não ia simplesmente tirar, mas, tipo, perguntavam literalmente, o pessoal chegava a perguntar a toda a gente, tipo, olha, queres uma fatia, queres uma fatia, tipo, quando eram os anos de alguém, ou às vezes havia festas, tipo, às sextas-feiras, às vezes fazia, tipo, festas com os pais, tipo, queres, e quando chegava a Helena, ninguém perguntava, voltavam a fechar. Eu sei que isto agora parece ridículo e parecem coisas pequeninas, mas na altura é tão duro, especialmente quando vocês não têm mais ninguém, vocês não têm amigas para sair do trabalho e para irem chorar, vocês não têm, tipo, nada. E quando alguém vos diz tipo, que não vos percebe, é tão humilhante, sabem? É uma das experiências, tipo, quem está imigrado ou quem está noutro país, tipo, é tão humilhante. Não vou chorar, chorei mais demasiado por causa disso. Consegui fazer isto sem falta de chorar, isto é basic. Mas é mesmo, tipo, humilhante. É humilhante e é tão baixo, tipo, usarem com o corpo de alguém. Eu tinha acabado de passar por meeting disorder. E é claro que ninguém sabe, nem ninguém tem que saber porque é que os outros passam, mas às vezes é só preciso ter 2 dias de testa. Mas gozarem com o corpo de alguém, tipo, acusarem de coisas tão feias, sabem? É tipo tão mau. E se eu tivesse havido tipo uma porcaria de discussão ou tipo eu tivesse feito alguma coisa de grave, eu se calhar ia assumir ou ia-me calar um bocadinho e pensar tipo, isto é mútuo, tipo, eu não gosto delas, elas não gostam de mim, mas genuinamente eu não tenho nada contra elas, tipo, até o dia de hoje eu não tenho nada contra elas, sem ser o que elas me fizeram. Não vou, tipo, eu não gosto delas porque elas fizeram isto, tipo, nada. Eu acho que eram, tipo, boas profissionais, na maior parte. Havia erros, mas, tipo, todos temos. E foi isto. E foi esta, tipo, basicamente, a história é muito resumida. Se calhar um dia, tipo, faço outro vídeo com mais detalhes, não sei. Eu se calhar deixo só a conversa morrer aqui. Mas, tipo,
foi duro, Bessie. Entretanto, olha, ao menos fomos produtivos, ao menos eu sei uma coisa boa desta coisa, foi que eu consegui dobrar esta roupa quase toda, já não está tudo perdido, foi só melhor com a minha filha, portanto, ela dizer-me como mãe. E entretanto, espero que a luz não tenha ficado muito má e que se tenha percebido alguma coisa no sonho, assim, que eu sei que o som às vezes não é o melhor, portanto, se não for, perdoem-me. Estou tipo a tremer, não se deixar um bocadinho de fora. Sabe quando eu digo isto em voz alta? E não é que não quero que as pessoas tenham pena de mim, obviamente, mas quando eu digo em voz alta eu sinto que parece. Não parece tão mal quanto foi, o que foi, mas cara, eu acho que foi tão mal porque fui eu que vivi. Se caso fosse outra pessoa tipo, que eu conhecesse a viver, eu pensava, não, eu acho que pensava que era mal. Tipo, ninguém merece ir para o sítio onde vocês trabalham tipo 40 horas por semana a sentir-se. Acho eu. Acho que ninguém merece. Eu acho que não merecia. Eu sei que não merecia, tipo, eu não merecia mesmo. E foi muito mal. E levou-me tipo a uma depressão, tipo a pior depressão que eu já tive. E a não querer, tipo, a cortar. E ninguém merece. Tipo, ninguém deve fazer outra pessoa sentir-se. Obrigada, Alba. Ninguém deve fazer outra pessoa sentir-se assim. E é isto. Portanto, se tiverem, honestamente, se tiverem tipo na minha situação, despeçam-se só. Tipo, arranjem o trabalho. Tentem, pelo menos. Tipo, não esperem tanto tempo quanto eu. Não tentem 2 vezes como eu tentei. É isto. E agora vamos só voltar ao programa normal.